Opa, e aí meus nobres, tudo bem com vocês? Olha só quem voltou. Cara, eu acho que uma das maiores discussões que eu participei em Dragon Ball foi em relação ao Ki, pois a franquia nunca estabeleceu um parâmetro geral de como realmente funciona a energia desse universo. E pra piorar, Dragon Ball Super chegou com mais dúvidas ainda do que respostas, ao introduzir as formas divinas. E aí você já sabe, né? Muitas interpretações surgiram, fãs afirmam uma coisa e outros afirmam outra, nunca chegando em um consenso fixo. E eu até entendo o motivo, os devs nunca se deram ao trabalho de explicar isso com clareza, o que acabou criando vários Enzos no meio do caminho, onde a galera xinga um ao outro por apenas opiniões. É lamentável. O que eu acho de um grande exagero, brigar por um universo fictício que não se leva tão a sério. Inclusive, faça um teste aí agora e comente em algum lugar que o Super Saiyajin é multiplicado por 50 vezes, pra vocês verem o hate que vocês vão tomar. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Pois se a franquia não explica muita coisa, quem somos nós, não é verdade? Mas pelo menos a gente tenta, mas tem que ter respeito também, né? Exatamente. E um exemplo de uma dúvida que a galera tinha na época após o filme do Renascimento é: por que o Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin é azul e não laranja? E bem, eu fiz um vídeo há um ano atrás falando sobre essa questão, que eu não indico ver, porque eu estou com uma baita de uma vergonha. O meu raciocínio naquele vídeo foi uma merda. Mas nesse vídeo eu vou explicar de forma resumidamente para dar contexto a mais para o assunto de hoje, que é sobre essa cena do mangá aqui. No capítulo 50, vemos que Goku especificamente tem sua energia drenada pelo Moro, fazendo ele regredir do Super Saiyajin Blue ao Super Saiyajin God e depois pro Super Saiyajin 3, para um Ki mortal. E aí eu digo a vocês, essa cena pra mim não faz sentido nenhum, pois ambas formas não têm ligação direta com a outra. Tanto que fiz um short falando sobre essa cena, o que se criou depois um debate enorme nos comentários. Alguns concordavam e outros discordavam de mim, dando a sua resposta do que eles achavam certos. E até aí tudo bem, cada um com sua opinião e interpretação, já que após isso não é explicado de forma oficial, só é deixado de forma subjetiva. Porém nesse vídeo eu vou tentar solucionar esse caso e trazer uma resposta para isso. Claro, tudo com base na minha opinião e interpretação. Não quero também ser o dono da verdade. Mas acredite, mesmo dizendo isso, vai ter aquele Enzo nos comentários me enchendo o saco. É daqui pra pior, meu irmão. Então, se ficaram curiosos em saber, fique até o final do vídeo e vamos logo para o que interessa. Mas antes de começar, já peço para vocês hyparem o vídeo, deixem o seu nobre like, se inscrevam no canal e ativem o Jingle Bell para o YouTube dizer a você que eu ainda existo. Ah, e não se esqueçam, Deus ama muito vocês e que seu dia seja abençoado. Amém. Dito tudo isso, peguem algo para comer e sente-se em algum lugar, pois o vídeo vai começar. Bem, vou começar pelo mais óbvio para vocês entenderem melhor daqui pra frente no vídeo. É muito importante que isso entre na sua mente de vez para não haver muitas confusões. Vamos lá, vou explicar de forma mais clara. De um lado temos o Goku base e a sua linhagem de formas mortais. Já do outro lado temos o Goku God e a sua linhagem de formas divinas. Agora imagine apenas nesse momento, o Goku base e a forma God sendo dois seres totalmente diferentes. Pensou? Pronto. Vamos imaginar. O Goku e o Deus Super Saiyajin treinam para conseguir um novo poder. E esse poder é desbloqueado. Um se transforma em Super Saiyajin e o outro também, mas por ser divino é azul. O Goku de Ki regular consegue obter mais duas transformações ao longo dos anos. Já o Goku com Ki divino consegue obter mais duas transformações também. E até aqui beleza, ambos podem ter três transformações iguais, só que um deles sendo divino. Porém, é a partir desse ponto no Super Saiyajin Blue que entra duas questões importantes na evolução das formas divinas. Agora, ao invés de considerar como dois seres, imaginem apenas como dois tipos de Ki do Goku. O Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin não é laranja porque não é uma combinação da forma God com o Super Saiyajin, e sim com o Super Saiyajin e o Ki divino ativado chamado Beyond God. Então acredito que se fosse duas transformações em fusão, daria assim nessa cor. E detalhe, que antes na sua primeira versão era para ser branca, o que faria sentido com o Ki branco do Beyond God. E 2. O Super Saiyajin Blue depende do Super Saiyajin comum para ela existir, mais especificamente da primeira fase. E guarde bem essa informação, vai ser bem importante. E para um possível Super Saiyajin 2 e 3 Blue também acontecerem, essa nova fase com o Ki divino precisa ser treinada assim como aconteceu com as formas regulares. Tanto que isso acontece no decorrer das sagas no mangá, não só o Goku, mas também o Vegeta. Então, por esse motivo que nunca vimos a fase 2 e 3 do Blue, porque a primeira fase não havia sido controlada ainda. Aí, só mais tarde na saga Black que ele chega no seu 100%. Tanto que ele, após isso, não teve mais problemas em perda de energia excessiva como havia tido antes, podendo usá-la com mais tranquilidade. E assim, a gente nunca vê
haverá também a evolução do Blue porque não precisa mais, pois o instinto superior entrou na jogada como uma nova evolução divina. Mas eu fico imaginando quanta resistência o Goku teria para manter o Super Saiyajin 3 Blue se no Super Saiyajin 3 comum já era desgastante. Rapaz, o Goku iria explodir de tanta essência. É verdade. E bem, deu pra entender alguns pontos levantados aqui? Não. Eu espero que sim, pois é agora que vocês vão entender aonde eu queria chegar. E aproveitarei também para explicar algumas cenas e conectar com o capítulo 50. Vamos lá. No capítulo 20, na saga Black, Goku está em Super Saiyajin Blue quando enfrenta os Zamas. E vejam que de uma página para outra, ele vai pro Super Saiyajin 1. E foi com esse capítulo, inclusive, que vi algumas pessoas, até gringos, usarem de argumento para justificar o que aconteceu no capítulo 50. Mas lembre-se que o Goku não teve intenção nenhuma de ir para a fase 3 como muitos acham. Falando também que ele estava tentando manter a forma divina e como não conseguiu, foi pro Super Saiyajin 3. Mas como eu disse, não foi intencional, tanto que ele fica surpreso e sem reação. Diferente no capítulo 20, que ele vai do Blue para o Super Saiyajin 1. Sabe por quê? Porque foi aquilo que falei no começo do vídeo. Diferente do Super Saiyajin God, que precisa do Ki Divino Beyond God para surgir, o Super Saiyajin Blue precisa obrigatoriamente do Super Saiyajin 1. O God não depende do Super Saiyajin 3 como sequência, já o Super Saiyajin Blue precisa da sequência do Super Saiyajin 1. Na verdade, obviamente, o Goku pode acessar qualquer transformação sem precisar passar pelas outras, mas nessa em específico fica claro que foi para mostrar que o Blue barra Ki Divino está conectado ao Super Saiyajin barra Ki regular, mas o God em si não. Por isso que no capítulo 50 não faz sentido ele ir pro Super Saiyajin 3, já o Blue voltou pro God porque é óbvio que é uma forma que se baseia no Ki Divino, sendo a sequência dele. Por isso que levantei também a questão do Super Saiyajin 2 e 3 Blue. O Goku só não conseguiu acessar essas fases porque ele não controlou 100% do Blue antes, que dependia exclusivamente do Super Saiyajin 1. Para chegar no Blue 2 e 3, ele precisava treinar e se acostumar, mas não deu tempo porque as novas formas haviam chegado e a evolução do Blue não era mais necessário. Ou seja, a única transformação que está ligada diretamente ao Ki Divino é o Super Saiyajin 1, fazendo até sentido com o que vimos na Batalha dos Deuses, mas já chego nela. E vejam esse detalhe, no capítulo 35, quando o Goku estava lutando contra o Topo, ele está em Super Saiyajin 2, mas ele acessa o Super Saiyajin Blue, que seria o Super Saiyajin 1, porque a fase 2 não estava pronto para receber o Ki Divino. E vemos outro momento onde novamente isso acontece, entenderam? Agora eu entendi! Por mais que eu tenha dito que o Goku pode acessar qualquer forma sem precisar necessariamente das anteriores como sequência obrigatória, essa cena, assim como no capítulo 20, mostram que o Blue e o Super Saiyajin 1 são as únicas que dependem uma da outra. Detalhe esse que não tem no anime. Então nesse caso faz sentido o Super Saiyajin Blue descer pro Super Saiyajin 1, pois são as únicas formas que faz isso até agora, e não foi só uma vez. Já no capítulo 50 é outro esquema. O que talvez possa ter acontecido é que foi uma interpretação que Toyotaro queria passar, de que o Goku teria todo o seu Ki drenado, mostrando o degrau disso nas transformações. O que também não faz muito sentido, e vou mostrar que não precisava dessa cena existir se for o caso. No capítulo 45, Vegeta começa lutando contra o Moro em Super Saiyajin God, e depois passa pro Super Saiyajin Blue. E Goku nesse momento estava presente, e ele é o único que percebe algo de estranho. E vemos que é o Moro começando a absorver as suas energias. E quando Vegeta tenta se transformar mais uma vez, ele não consegue, nem no Super Saiyajin comum e nem no Super Saiyajin divino. Até o Goku, que nem participou direito da luta, teve todo o seu poder absorvido e não conseguiu se transformar em nenhuma forma, quebrando o argumento de que o Moro absorveu o Ki divino primeiro e depois o Ki regular. Aqui o Moro absorveu os dois tipos de Ki, porque tudo é energia. Ou seja, eu posso considerar esse momento mais como um erro do Toyotaro. Então assim, não precisava dessa cena existir para mostrar a queda de energia, se antes ele não precisou fazer isso, e muito menos o Moro não absorveu os Kis individualmente. Porque se fosse assim também, então por que o Vegeta não foi pro Super Saiyajin 2 ou então pro Super Saiyajin 1, já que o 3 ele não tinha? Tá vendo que não faz sentido se for por essa lógica? Quer dizer que só o Goku que tava tentando manter a forma God? Aí tu me fudeu, meu, né? Pois é, não faz sentido nenhum. Agora, se caso vocês verem em algum outro momento em que o Goku tá em Super Saiyajin 3 e foi pro Super Saiyajin God, é porque ele ou está testando o seu adversário, ou porque, coincidentemente, ele estava na fase 3 e queria ir pro Super Saiyajin God. E isso não acontece só com 3 pro God, como podem ver. E vejam também esse detalhe que quando ele vai pro Super Saiyajin God, meio que surge uma expansão de energia como se ele tivesse ativado o modo divino, indo para um estado diferente e sem conexão.
Agora, falando da Batalha dos Deuses e o argumento que vi, foi alguns dizendo que no filme aconteceu a mesma coisa, e que a diferença é que ele estava apenas em Super Saiyajin. E vou falar pra vocês, é bem diferente. Porque aqui, após a forma God acabar, Goku achou que ainda estava na transformação. E na cena em que ele se transforma em Super Saiyajin, foi ele elevando mais o seu Ki com fúria, despertando a forma de Super Saiyajin por instinto e de certa forma intencional com muitas aspas. Mas no capítulo 50 não foi por instinto e nem por intuição, foi de uma maneira agressiva e sem consentimento, algo que ele não esperava de forma abrupta. E outra coisa, canalizar as duas energias, como o filme meio que deixa entender isso, não significa que terá uma conexão de linhagem entre a outra, pois ainda continua sendo dois Kis diferentes, onde o usuário pode combinar as duas se quiser, pois é assim que o Super Saiyajin Blue funciona. E se a gente seguir por essa lógica também, Goku nunca iria se transformar mais no Super Saiyajin tradicional, ele só iria ter a cor azul, outra coisa que não faz o menor sentido. Meus nobres, no momento que eu tava editando esse vídeo, eu esqueci de falar uma coisa, na verdade duas. Primeiro é que após o Ki Divino canalizar no Super Saiyajin, meio que leva aquilo que eu falei, somente o Super Saiyajin 1 tá conectado com o Ki Divino, e essa cena deixa mais evidente. E a segunda é que essa cena não existe no mangá, em nenhum momento você vai ver ele se transformando no Super Saiyajin, mas eu acho que dá pra considerar o anime também. Enfim, continuando. Então, deu pra sacar tudo agora até aqui? Na minha opinião, é dessa forma. E o meu veredito é, não faz sentido, foi um erro e acabou. É isso. Nossa, cara, eu cansei de falar porque eu tive que desenhar pra vocês entenderem. Então, é isso, meus nobres. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. E quero saber também a opinião de vocês sobre isso. Concorda ou discorda? Estou te aguardando nos comentários. Ah, e pra você que ficou até o final, eu quero dizer algo importante pra vocês. Se caso vocês acordaram pela manhã e sentiram que nada mais te motiva, como se algo dentro de você tivesse apagado, lembre-se bem, esse vazio que você sente, nada nesse mundo vai preencher. Não procure meios termos humanos para se aliviar, porque só irá te oferecer coisas pagãs. E isso também é falta de confiança em si mesmo e Deus no coração. Enquanto você não tiver confiança e não seguir a Cristo, essa sensação não vai embora, pois Deus é o pilar da nossa vida e a confiança irá fazer você seguir em frente. Então, quando você tiver confiança e deixar o nosso Senhor entrar dentro de você, tudo muda, a paz volta, a força volta e a vida ganha cor novamente. Confie em si e tenha fé. E bem, Deus abençoe muito vocês e que tenham dias melhores daqui pra frente. Amo vocês de coração. Então, por mais é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço para todos vocês e até mais. Fui!